Bom dia, bom dia, povo de Deus, tudo bem com você? Que o Senhor Deus abençoe a tua manhã e possa te dar muita paz e muita prosperidade na tua caminhada e na tua jornada. Que Deus seja contigo todos os dias da tua vida. Povo de Deus, hoje é quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021. Essa quinta-feira já se aproximando aí o nosso final de semana e nós estamos firmes aqui lendo o Evangelho de Marcos. Hoje é o capítulo 9, né, gente? Então já aproveita papel e caneta na mão, já aproveita a Bíblia Sagrada na mão. E hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Hoje também no período da tarde, às 6 da tarde, nós vamos estar orando, nós projetando pelo mês de abril, é isso mesmo. Mês de abril será uma bênção, é um mês de bênção, é um mês de vitória, é um mês de presença poderosa do Espírito Santo e vai ser bênção, amém, povo de Deus? Mês de abril na presença de Deus, daqui a pouco. Vamos ler a palavra, gente? Não esquece de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, não esquece de deixar o teu like, em nome de Jesus. Não esquece de ativar o sininho das notificações. Para que esse sininho? Todas as vezes que você ativa o sininho, você vai clicar em todos, para que todas as vezes que eu entrar ao vivo, o YouTube te chama para você correr para cá para a gente orar junto, tá ok? Vamos ler, gente? Marcos capítulo 9. Dizia-lhes também: em verdade vos digo, que todos que aqui estão, alguns há que não provarão da morte, sem que vejam chegar o reino de Deus com poder. A transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, levou-os só, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, e em extremo branco como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés e falaram com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pois não sabiam o que diziam, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriam com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais vira senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, além do Filho do Homem ressuscitar dos mortos. E eles retiraram-se acaso entre si, perguntaram uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. Interrogou-lhes, dizendo: por que diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondeu ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, de todas as coisas restaurará. E como está escrito, o Filho do Homem, ele dará a padecer a muito e ver aviltado, ao ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Do versículo 14 ao versículo 29, Marcos vai falar sobre o jovem lunático. Vamos ler. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-os, ficou espantada. E correndo para ele, ao saudarem, perguntou aos escribas: que é que discutirdes com eles? E da multidão respondendo disse:
Mestre, aproxima-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o ponha, despedaça-o, e ele empunha os dentes e range, e vai se secando. Aí eu disse aos teus discípulos para que expulsasse, e não puderam. E ele respondendo disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo aqui. E trouxeram-lhe. Quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se empunhando. E perguntou-lhe o pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a sua infância. E muitas vezes o tenho lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino clamou com lágrimas e disse: eu creio, Senhor, ajuda-me a minha incredulidade. E Jesus, respondendo à multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, chamando e agitando com ele com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus tomou pela mão e ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Versículo 30 ao versículo 37, o maior do reino dos céus. E tendo partido dali, caminharam para a Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegando a Cafarnaum, entraram na casa e perguntou-lhes: que estáis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o derradeiro de todos e servo de todos. E lançando-a a mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse: qualquer que receber um desses pequeninos em meu nome, a mim me receberá. E qualquer que a mim me receberá, e qualquer que a mim receberá a mim, mas ao que me enviou. Quem não é contra nós é por nós. Versículo 38 ao versículo 50, a gente termina de ler o capítulo 9. Vamos lá. E João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsou demônios, o qual não nos segue, e nos lhe proibiu, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não nos proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e não passa logo falar de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Portanto, qualquer que vos der de beber um copo com água, em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o vosso galardão. Os escândalos. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que lhe pendurasse um pescoço uma pedra grande do moinho e que fosse lançado no mar. Se a tua mão te escandaliza, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos. Ireis para o inferno, para o fogo que nunca se apagará, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga.
E se o teu pé te escandaliza, corta. É melhor que para ti entres coxo na vida do que tendo 2 pés e ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandaliza, lança-o fora. É melhor para ti entrar no reino dos céus com um só olho, do que tendo 2 olhos e ser lançado no inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que adubareis? Tendo sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Versículo 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que adubareis? Tendo sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O capítulo 9 do Evangelho de Marcos é a continuação dos milagres de Jesus. Quando nós vamos olhar no capítulo 9, nós vamos ver Jesus pegando Pedro, Tiago e João, subindo para o templo, quer dizer, para o monte, e ali Jesus vai transfigurar-se, ou seja, transformar-se em corpo de glória. Ali Jesus vai manifestar o seu poder e vai se manifestar para Pedro, Tiago e João. Ali no Monte da Transfiguração, Jesus vai novamente falar sobre a sua morte e a sua ressurreição. Jesus vai novamente falar sobre aquilo que havia de acontecer. Terminando aquele momento de comunhão com Pedro, Tiago e João, no monte conhecido como Monte da Transfiguração, quando Jesus se manifesta em corpo glorioso, Jesus vai descer do monte e agora vai ali ser topado mais uma vez pela multidão e vão trazer para ele um jovem lunático. Esse jovem lunático nada mais era do que um jovem que estava endemoniado. Uma hora o demônio jogava ele no fogo, outra hora na água, e esse jovem não tinha sossego. Então ali o pai desse jovem levou esse jovem para Jesus e começou a clamar e chorar, dizendo: Mestre, desde a meninice do meu filho, da juventude, de quando ele era pequeno, ele é endemoniado e nada que nós fizemos até hoje resolveu esse problema e eu clamo pela tua compaixão, pela tua misericórdia, que o Senhor imponha as mãos sobre eles e o cure. Então Jesus disse: você crê? Ele disse: eu creio, mestre. Então Jesus no versículo 23 disse: então eu vou operar milagre, porque tudo é possível para aquele que crê. Então você vai ver do versículo 14 ao versículo 29, Jesus impondo as mãos sobre aquele lunático, e aquele jovem lunático foi ali curado. O demônio sai, Jesus expulsa aquele demônio e devolve aquele jovem para o seu pai. Do versículo 30 ao versículo 37, eles vão seguir o caminho, vão percorrer uma caminhada até chegar a Galileia. Chegando a Galileia, Jesus vai ser interrogado pelos discípulos, porque os discípulos vinham conversando na estrada, no caminho, quem era o maior no reino dos céus. Então Jesus vai ser interrogado. Eles vão perguntar: mestre, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus vai dizer: olha, às vezes vocês acham que o maior é aquele que tem mais, que prega mais, que possui mais, só que vocês estão enganados. O maior é aquele que nem sempre chega primeiro. O maior às vezes é aquele que chega derradeiro e é servo de todos. Nem sempre o maior verdadeiramente é o maior.
No reino de Deus, o maior é aquele que é menor, ou seja, aquele que serve, aquele que sempre coloca os outros ou Jesus em primeiro lugar. Do versículo 38 ao versículo 41, os discípulos vão interrogar Jesus e vão dizer: Mestre, nós vimos um homem expulsar um demônio e esse homem expulsou o demônio no teu nome. Então nós repreendemos ele, porque ele não faz parte dos discípulos, então ele não pode exercer esse poder e essa autoridade. Aí Jesus disse: vocês fizeram mal, porque com certeza esse homem ele não expulsa demônios no nome de outra pessoa a não ser no meu nome. Se ele expulsa demônios no nome de Cristo, deixa ele fazer a obra, porque quem não é contra nós é por nós. Jesus estava dizendo, mesmo que esse homem não é discípulo, mas ele está falando no meu nome, então ele vai receber o seu galardão. Do versículo 42 ao versículo 50, Jesus vai falar sobre os escândalos. Jesus vai pregar para os discípulos e vai dizer: olha, ai daquele pelo qual virá o escândalo. Jesus vai trazer 3 exemplos. Jesus vai dizer: olha, porque se a tua mão te faz pecar, corta a tua mão e lança no fogo. Se os teus pés te faz pecar, corta o teu pé e lança fora. Se os teus olhos te faz pecar, corta os teus olhos. É melhor você entrar no céu sem mãos, sem pés e cego, do que você ser lançado no abismo eterno, no fogo eterno, na destruição eterna. Tá certo? Então esse, gente, é o resumo do capítulo de número 9. É basicamente isso que Jesus falou no capítulo de número 9. Vamos orar? Eu quero orar com você. E logo mais às 18 horas eu espero você aqui para o momento da oração. Nós estamos num projetando, e o nosso projetando vai do dia 6 de dezembro ao dia 17 de dezembro. Hoje, no período das 18 horas, nós vamos orar pelo mês de abril, já oramos pelo mês de janeiro, fevereiro e março, e hoje nós vamos orar pelo mês de abril, tá ok? Vamos orar, Pai querido. Muito obrigado pela tua palavra do dia. Muito obrigada porque mais uma semana está se encerrando e o Senhor tem cuidado tanto de nós. O Senhor tem dado tanta graça para nós. Tem sido tão fiel, tão bondoso, tão verdadeiro, tão magnífico. O Senhor tem nos cuidado, nos zelado de uma forma tão tremenda. Portanto, nós queremos te agradecer e queremos te pedir, ó Pai querido, fica conosco. Abençoe as nossas vidas, cobre as nossas vidas com teu sangue. Cobre a nossa casa, a nossa família, nos livra do mal. Nos ensina cada dia mais da tua palavra e consagra a cada vida a ti e abençoa. Assim eu oro e te peço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Que você possa ser abençoado, você possa ter uma quinta-feira de bênção e de vitória, tá bom? Beijo no teu coração, não esquece de deixar o teu like, teu joinha, o teu gostei, de seguir o canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Até daqui a pouco às 6 da tarde, meus amores. Fica com Deus!